Boa tarde, queridos. Espero que estejam bem a vossa casa e a vossa família. Aqui no Espaço Meditando com Eli, nós estudamos a Bíblia de forma simples e prática e colocamos na nossa vida diária. E hoje quero partilhar convosco um tema rico e muito especial. Vamos falar sobre planos de Deus e planos do diabo. E qual o nosso papel, qual a nossa posição dentro desse grande plano, dentro dessa grande guerra. Nós sabemos que toda guerra tem um plano, tem uma estratégia. E hoje nós vamos ver dentro dessa guerra cósmica qual o plano dos dois lados e qual o nosso papel. Então, se esse vídeo faz sentido para você, já fica comigo até o final e vamos ver junto dentro da Bíblia Sagrada. Mas antes de abrirmos o nosso primeiro texto, vamos pedir a presença de Deus aqui. Querido Pai, amado Deus, Senhor, obrigada por este momento de nós estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua presença e a Tua graça reine sobre cada um de nós aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Abram comigo a vossa Bíblia no livro de João 10:10. Peguem a vossa Bíblia mesmo. Vamos ver com nossos próprios olhos. No livro de João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, mesmo nesse um verso bíblico, nós aqui encontramos dois planos, simples e prático. Primeiro, o plano do diabo, matar, roubar e destruir. E o plano de Deus aqui é que Deus veio para nos dar a vida e vida em abundância. Aqui diz-nos que Satanás, o plano dele é simples e cruel, sabe? Matar, roubar e destruir. E é isso mesmo que ele faz. E podes até me perguntar, não, Eli, são humanos que se matam. Mas são humanos, são instrumentos humanos sim, mas usados pelo diabo. E todo instrumento humano é usado de alguma forma, ou por Deus ou por diabo. O plano do inimigo é roubar. Roubar o quê? O inimigo não entra na minha casa, não me rouba, não rouba os meus bens, não. O inimigo rouba, sabe o quê? A sua paz. O inimigo rouba a tua identidade, a alegria da família, do teu marido, dos teus filhos. Rouba a tua oportunidade, rouba o teu sonho. Esse é o plano do inimigo. É roubar. Não é um roubar literal, roubou o meu material, roubou o meu bem, roubou o meu carro, não. Mas roubou a tua paz. Rouba a tua identidade. Rouba a nossa alegria familiar, rouba a nossa comunhão com Deus. Isso, a nossa comunhão com Deus é algo que o inimigo mais quer roubar e tirar de nós. Coloca preguiça, coloca desculpa, coloca desânimo, para tirar, para roubar de nós a nossa comunhão e o nosso afeto com Deus. O inimigo usa instrumentos humanos, mas para além de uma morte física, o inimigo mata a nossa fé. Mata a nossa vida espiritual. Ele destrói o nosso futuro, destrói o meu, destrói o teu futuro. É isso que o inimigo faz. E ele está explícito aqui na palavra de Deus. Aqui o inimigo trabalha com pressa no livro de Apocalipse 12:12, ele diz isso. Que o inimigo está aqui na terra e sabe que lhe resta pouco tempo. Então, Satanás trabalha com rapidez. Posso ler aqui junto convosco rapidamente Apocalipse capítulo 12, verso 12. Por isso festejai os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O mal, o roubo, a morte, a fome só tem estado a aumentar. E Satanás sabe disso muito bem e por isso ele usa as suas armas, a sua estratégia. Um dos objetivos de Satanás também é criar distrações, manter-nos distraídos e ocupar o nosso tempo com a internet, desnecessariamente, com coisas sem valor. A internet é boa se for usada de forma correta. E podemos resumir que é uma das armas que Satanás usa, a distração, não a internet, a distração mesmo em si. Nós entramos ali e ficamos distraídos. Ele afasta o nosso coração de Deus sem que nós percebemos. Uma das armas e a maior arma que Satanás usa é a mentira. Ele é o pai da mentira e na Bíblia nós podemos ver isso claramente.
Engano. Foi isso que Satanás fez lá no céu. Enganou terça parte dos anjos. A dúvida. Satanás coloca dúvida nas nossas mentes. Será que Deus existe mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Deus existe sim, porque se você existe e respira, coloca a mão no teu pulso. O coração bate. Mas, gente, não tem nenhuma bateria que faz esse coração bater constantemente. É Deus quem fez e quem mantém o teu corpo. Nós somos a prova viva que Deus existe. Olhem o mar, a imensidão do mar, olhem o céu, a terra, a planta que nasce pequenina, cresce, dá frutos, um embrião na barriga de uma mãe que começa a desenvolver coração, cérebro, veias, neurônios. Só a existência de Satanás já justifica a existência de Deus, porque ele foi um ser criado por Deus, livre, com livre-arbítrio, de escolher entre o bem e o mal. E ele preferiu escolher o mal e, infelizmente, nós pagamos as consequências também da desobediência dos nossos primeiros pais. Desânimo, culpa, ocupação excessiva, né, que Satanás coloca nas nossas vidas, que nós nem temos tempo de meditar na palavra de Deus. Tenho esse trabalho, preciso entregar isso, tenho isso para fazer, tenho isso, tenho aquilo. Mas só são ocupações excessivas. Cuidado, para nós não estamos a ocupar a nossa vida e deixar o mais essencial, que é a presença e a comunhão com o nosso Deus. Outra arma que Satanás usa é cansaço espiritual, que rouba a nossa comunhão. Não tenho vontade de meditar hoje, amanhã, uma semana, um mês. Quando menos percebemos, estamos 6 meses sem meditar ou sem estudar a Bíblia. Ele não vence pela força, mas pela distorção da verdade. Satanás sempre tenta destruir e distorcer a verdade. Então, queridos, atentos, porque há um inimigo, há uma guerra, há armas a serem usadas por parte do inimigo que nós devemos conhecer. Como eu já disse aqui, dúvida, culpa, desânimo, né? Ocupação excessiva. Então, que Deus possa nos ajudar a entender e ficar de olhos bem arregalados para ver essas armas que Satanás usa. E qual a estratégia de Deus? Qual o plano que Deus tem para nossas vidas? Primeiro, salvar-nos. E Jesus já fez isso na cruz, quando morreu por nós. Então, queridos, nós já temos essa parte feita, mas falta-nos segurar na mão e aceitar essa salvação. Restaurar, perdoar-nos e transformar a nossa vida. Deus sabe que somos pecadores, por isso Ele traz-nos perdão. Deus sabe que estávamos perdidos, por isso Ele traz-nos salvação. Para um problema que o diabo cria, Deus cria uma solução. Morte, Deus cria vida. Doença, Deus dá cura. Me enche de alegria só de saber que Deus também tem um plano de salvar, restaurar e perdoar-nos. Então, queridos, não percam mais tempo. Corram e apeguem-se nas mãos do nosso Deus. Ele quer devolver ao ser humano a sua própria imagem, a imagem de Cristo em nós, o amor de Deus, sabe? A alegria, a paz em abundância. E quais as armas que Deus tem estado a usar? Verdade. Deus tem estado a usar a verdade, a pregação do Evangelho, a fé que vence o mundo, justiça de Cristo. A justiça de Cristo, sabe? A morte de Jesus na cruz é a nossa justiça, nos cobre. A pregação que expulsa as trevas, como eu já disse aqui, né? A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É como se fosse uma lanterna num quarto escuro. O quarto é escuro, cheio de trevas, mas quando a lanterna chega, a treva desaparece, não tem como. A luz passa a existir. Então é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. A Bíblia é uma das armas também que Deus usa, que nós possamos encontrar o testemunho de Jesus na Bíblia Sagrada. Desde Gênesis até Apocalipse, é o caminho, a verdade e aqui a vida que Deus deixou para que nós possamos entender tempo em tempo o que vai acontecer, o que aconteceu, qual o nosso papel, tudo está aqui na Bíblia Sagrada. Então, amados, aproveitem, peguem firme na Bíblia Sagrada, peguem firme na verdade, peguem firme na justiça, peguem firme na salvação. Sabe por quê? Não adianta nós vivemos nesse mundo, fazemos tudo e no fim perdemos a salvação. Não adianta. Por isso eu trouxe aqui as armas para vocês conhecerem e ficarem preparados.
para vencer o inimigo que só veio mesmo para matar, roubar e destruir. E a última arma aqui que Deus usa, que poderia ser a primeira, é a oração. Sem oração não tem conexão. Devemos orar, pedir a Deus. A oração move o céu, não tem como explicar quando nós oramos com o coração contrito ao nosso Deus. Um exemplo prático aqui, porque eu gosto de dar exemplo, porque este é o objetivo do canal, colocar em prática os ensinos bíblicos e entender de forma simples. Quando Deus pede a Jonas para ir a Nínive pregar, ele vai e prega e diz: povo de Nínive, arrepende, porque Deus irá vos destruir. A maldade já chegou até os céus e o povo arrepende. O rei ali daquela cidade veste de pano, de saco e jejua, faz jejum. Todos fizeram jejum por um período de tempo, oraram. E o que Deus fez? Desviou a ira daquela cidade. Poder da oração, o poder que a oração tem, e deu a Nínive mais anos de oportunidade. É isso que Deus quer que nós façamos, usemos as armas de Deus corretamente contra o diabo, contra o inimigo. Então, amados, o nosso papel é simples, é escolhermos em que lado nós devemos estar. Entender o tempo em que estamos, que é curto, entendermos o inimigo, que é o diabo, e que tem uma estratégia crucial para nos matar, para roubar e para nos destruir, entender as armas e a estratégia de Deus, salvação, perdão, restauração, fé, oração, entender o nosso papel, entender quem nós somos, que somos fracos, falhos, limitados, sozinhos não conseguimos vencer ao inimigo. Precisamos entender os dois planos, mas precisamos entender a nós mesmos. Quais as nossas fraquezas, quais as nossas forças. Se nós não entendemos a nossa fraqueza, nós não vamos pedir a força de Deus. Mas nós devemos ir até Deus mesmo falho e dizer: Deus, eu sou um zero mesmo. Mas seja o meu 1. E nós seremos 10 com Cristo. Só com Jesus nós podemos vencer ao inimigo, gente. Existe um inimigo, está lutando contra nós. E nós devemos vencê-lo com o poder de Espírito Santo, com o poder de Deus. Que Deus possa nos abençoar a si e a sua casa, e que nós possamos entender e decidir em que lado nós queremos estar. Que hoje, ao levantar dessa cadeira, desse lugar em que você está, possa falar: Deus, eu aceito as tuas armas. Eu aceito o teu plano dessa guerra. Poderias até me dizer: não, eu não estou dentro dessa guerra. Essa guerra não me atinge, ou essa guerra não tem nada a ver comigo. Mas eu te digo, infelizmente, que a guerra envolve todo ser humano. Todo instrumento humano está dentro desta grande guerra. Ou no lado de Deus ou no lado do inimigo, não tem como. Todos nós estamos envolvidos neste grande conflito, nesta grande guerra. Que Deus possa te abençoar e te iluminar a escolher a parte de Deus, a guerra de Deus. Então, só por uma confissão de fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho as armas de Cristo. Eu escolho estar ao lado de Deus. E eu escolho vencer o inimigo com a estratégia que Deus usa. Que Deus possa abençoar a si e abençoar a sua casa, e que a partir de hoje possas escolher Deus, possas escolher a estratégia e as armas de Deus e colocar essas armas em prática para vencer ao inimigo que já foi vencido com a morte de Jesus na cruz. Se este vídeo realmente fez sentido, envia para um amigo, envia para um familiar, para ele também entender quais as armas que Deus usa, que Satanás usa, e qual o papel dele neste grande conflito. Que Deus possa nos abençoar. Te vejo em breve. Até o próximo vídeo.